Você não faz ideia de com quem está mexendo. Foi o que Maya disse antes de transformar sua cozinha em um campo de resistência contra um império bilionário que queria apagar sua história. Mas o que começou com uma frigideira virou uma guerra por justiça, e o mundo inteiro assistiu quando ela virou o jogo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. No coração do histórico distrito de Sweet Auburn, em Atlanta, um pequeno restaurante chamado Soul Kitchen era mais do que aparentava. Para a maioria dos clientes que entrava em busca do famoso frango frito e torta de pêssego, o estabelecimento era apenas um aconchegante negócio familiar dirigido por uma mulher de 45 anos chamada Maya Williams. O que ninguém suspeitava era que, por trás daquele sorriso gentil e mãos habilidosas que preparavam receitas tradicionais do sul dos Estados Unidos, escondia-se uma das mais letais ex-agentes da CIA que o mundo jamais conheceu. Maya havia passado 20 anos de sua vida como operativa de elite, desmantelando redes de tráfico de armas, infiltrando-se em organizações criminosas e eliminando alvos de alto valor em 4 continentes. Seu codinome, Mockingbird, era sussurrado com temor nos círculos de inteligência internacional. 5 anos atrás, após uma missão particularmente brutal na Ásia Oriental que custou a vida de civis inocentes, Maya decidiu desaparecer. Trocou identidades falsas e armas por receitas de família e utensílios de cozinha, retornando às suas raízes em Atlanta para honrar a promessa feita à sua avó Eloise, preservar não apenas as receitas, mas o legado de resistência que Soul Kitchen representava desde os tempos do movimento pelos direitos civis. Jasmine Patterson, uma brilhante estudante de direito de 19 anos da Universidade Spelman, havia se tornado mais que uma funcionária para Maya nos últimos 3 anos. A jovem, cheia de ideais e determinação, era praticamente uma filha para a ex-agente, que via em Jasmine o futuro pelo qual havia lutado secretamente durante tantos anos. O Sr. Washington, um respeitado ancião de 83 anos que havia marchado ao lado de Martin Luther King Jr., era cliente diário e guardião das memórias do bairro. O oficial Carlos Martinez, um policial honesto numa força cada vez mais corrompida, completava o pequeno círculo de pessoas que Maya considerava família. O Soul Kitchen prosperava modestamente, servindo não apenas como restaurante, mas como ponto de encontro comunitário onde histórias eram compartilhadas e tradições preservadas. As paredes adornadas com fotografias em preto e branco dos líderes dos direitos civis lembravam a todos que entravam a importância daquele espaço. Por baixo do piso de madeira gasta, no entanto, Maya mantinha um pequeno arsenal e equipamentos de vigilância, uma precaução que ela esperava nunca precisar usar novamente. Sua nova vida era tranquila, previsível e, pela primeira vez em décadas, genuinamente pacífica. Essa paz, duramente conquistada, seria completamente destruída na manhã em que Derek Morrison, CEO do poderoso grupo Morrison Development, entrou pela porta do Soul Kitchen com 2 guarda-costas e um plano para revitalizar Sweet Auburn, um eufemismo para o sistemático deslocamento de negócios tradicionais de proprietários negros que já havia forçado o fechamento de 12 outros estabelecimentos no bairro. O que Morrison não sabia era que, ao ameaçar o restaurante de Maya, ele estava prestes a enfrentar uma adversária cuja aparência enganosamente comum escondia décadas de treinamento no mais mortal tipo de combate, invisível, implacável e meticulosamente planejado. 1 ano após a prisão e subsequente condenação de Morrison, ele recebeu uma sentença federal de 25 anos sem possibilidade de liberdade condicional. O Soul Kitchen havia se transformado em algo muito maior que um restaurante de bairro. Usando fundos de um acordo federal de direitos civis e ativos confiscados do grupo Morrison Development, Maya estabeleceu o Fundo Fiduciário Comunitário Sweet Auburn, uma organização sem fins lucrativos que comprava e preservava propriedades historicamente significativas por todo o distrito. O que começou como a resistência de uma mulher contra a corrupção
havia evoluído para um movimento comunitário por justiça econômica e preservação cultural, com Soul Kitchen servindo tanto como sede quanto como símbolo do possível. O relacionamento de Maya com Jasmine também evoluiu, mudando de mentora protegida para uma parceria genuína. O sequestro traumático inicialmente descarrilou as ambições de Jasmine na faculdade de Direito, mas com o apoio de Maya e aconselhamento profissional, ela não apenas retornou aos estudos, mas encontrou um propósito renovado. Agora em seu último ano em Spelman, Jasmine focava-se em direito civil com especialização em desenvolvimento econômico comunitário, estagiando com o mesmo promotor federal que havia processado o caso de Morrison. As habilidades culinárias que Maya lhe ensinara, tanto de cozinha quanto táticas, permaneciam parte de seu repertório, mas Jasmine agora as reconhecia como ferramentas de resiliência em vez de armas de guerra. Aos domingos à tarde, as duas mulheres ainda cozinhavam juntas no Soul Kitchen após o fechamento, desenvolvendo novas receitas que eventualmente se juntariam à coleção codificada de estratégias e sabedoria passadas através de gerações. A transformação mais profunda ocorreu dentro da própria Maya. A compartimentalização que uma vez separara sua identidade de operativa da CIA de sua vida como cozinheira comunitária dissolveu-se em integração. Ela não mais negava as habilidades e instintos de sua antiga carreira, nem se sentia compelida a suprimi-los para manter sua identidade civil. Em vez disso, redirecionou esse treinamento para a proteção comunitária, estabelecendo uma firma de consultoria de segurança que ajudava outros negócios vulneráveis a criar protocolos de segurança e sistemas de documentação para se protegerem contra desenvolvimento predatório. A diretora Chen, que havia oficialmente se aposentado da CIA, ocasionalmente colaborava nestes projetos, seu antigo relacionamento de manipulador-agente evoluindo para uma amizade baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. O próprio Soul Kitchen sofreu transformação física, expandindo-se para edifícios adjacentes anteriormente visados por Morrison. O restaurante original permaneceu inalterado, um testemunho à preservação, mas agora conectado a espaços para reuniões comunitárias, uma clínica jurídica oferecendo serviços pro bono para proprietários de pequenos negócios e um programa de treinamento culinário para jovens em risco. O porão que uma vez abrigara o Centro de Comando Secreto de Maya foi convertido em um arquivo de direitos civis e instalação educacional, onde Sr. Washington, agora se aproximando dos 90 anos, mas ainda afiado como sempre, conduzia sessões históricas semanais para crianças do bairro. As paredes por todo o complexo exibiam fotografias documentando tanto lutas históricas de direitos civis quanto a batalha mais recente contra Morrison, apresentando um contínuo de resistência que posicionava o Soul Kitchen dentro de uma tradição mais longa de defesa comunitária. A identidade pública de Maya também evoluiu, embora não nas formas que Morrison poderia ter pretendido quando expôs seu passado. Em vez de esconder seu histórico de inteligência, ela seletivamente reconhecia aspectos de sua antiga carreira quando falava a grupos comunitários sobre segurança e pensamento estratégico. Seu momento viral com a frigideira de ferro fundido, agora exibida proeminentemente atrás do balcão do restaurante, tornou-se não um constrangimento, mas uma ferramenta de ensino, demonstrando como objetos e habilidades cotidianos poderiam ser reaproveitados para a proteção quando necessário. Jovens mulheres por todo Sweet Auburn particularmente se conectavam com a imagem dual de Maya, a anciã comunitária nutritiva que alimentava seus corpos e a estrategista feroz que lhes mostrava como defender seus direitos. A dicotomia que Maya uma vez temera que destruiria sua vida civil cuidadosamente construída, em vez disso tornou-se sua contribuição mais poderosa, um exemplo vivo de como aspectos aparentemente contraditórios de identidade poderiam ser integrados a serviço de um propósito maior.
No aniversário da condenação de Morrison, enquanto o Soul Kitchen recebia uma celebração comunitária que transbordava para a própria Avenida Auburn, Maya ficou momentaneamente sozinha na cozinha de sua avó. Ela passou os dedos pelas páginas gastas de livros de receitas contendo tanto instruções culinárias quanto estratégias de batalha codificadas, reconhecendo que finalmente havia cumprido seu propósito mais profundo. As habilidades aperfeiçoadas nas sombras haviam sido trazidas à luz, transformadas de armas de destruição em ferramentas de preservação comunitária. A operativa não havia desaparecido, mas em vez disso encontrado sua missão mais importante, não em países distantes contra inimigos abstratos, mas em seu próprio bairro, contra ameaças à história e herança. Maya Williams não se tornara alguém nova, ela se tornara seu eu completo, todos os aspectos de sua identidade finalmente alinhados em harmonia. Enquanto retornava à celebração, carregando um crumble de pêssego recém-assado para uma mesa de convidados aguardando. Ela se movia com a graça integrada de uma mulher que não mais precisava escolher entre quem havia sido e quem se tornara. Ela era, simples e poderosamente, ela mesma. Maya Williams se movia com eficiência por trás do balcão do Soul Kitchen, suas mãos experientes trabalhando a massa para a primeira fornada de biscoitos da manhã. O sol da Geórgia filtrava através de janelas decoradas com fotografias desbotadas de ícones dos direitos civis, lançando uma luz dourada sobre as mesas que serviam a comunidade de Sweet Auburn há mais de 15 anos. Aos 45 anos, Maya carregava uma dignidade silenciosa, seu cabelo curto grisalho e olhos âmbar refletindo tanto calor quanto um toque de algo mais duro por baixo. Algo que a maioria dos clientes nunca notava enquanto ela servia pratos de frango frito crocante e couve com um sorriso gentil. Para os frequentadores que chegavam todas as manhãs como um relógio, Sr. Washington com seu jornal dobrado precisamente sob um braço. Oficial Martinez parando para tomar café antes de sua ronda, e o grupo de estudantes de Spelman que ocupavam a mesa do canto. Soul Kitchen representava muito mais do que apenas alimentação. Era um santuário de história e herança, onde as receitas da avó de Maya preservavam sabores que contavam histórias de resistência e sobrevivência. As paredes, adornadas com fotografias em preto e branco que datavam do movimento pelos direitos civis, sussurravam sobre marchas e sonhos que uma vez encheram essas mesmas ruas. 5 anos haviam se passado desde que Maya trocara suas credenciais da CIA por aventais e cartões de receitas, escolhendo o santuário de vapor e especiarias, em vez das sombras de operações contra terroristas. A transição tinha sido deliberada. Um enterro intencional da mulher que uma vez infiltrara células terroristas em 3 idiomas, que tinha eliminado alvos de alto valor com nada além de um garrote e suas próprias mãos. Essa vida agora existia apenas nos arquivos seguros escondidos sob o piso falso, em seu escritório, e nos pesadelos que ocasionalmente ainda acordavam às 3 da manhã, encharcada de suor com a mão procurando uma arma que não estava mais lá. Jasmine Patterson, de 19 anos, chegou para seu turno da manhã, trazendo consigo a energia vibrante da juventude e ambição. A estudante de direito de Spelman havia entrado no Soul Kitchen 3 anos atrás, com fome e pouco dinheiro, e encontrou em Maya não apenas uma empregadora, mas uma mentora e figura materna. Jasmine não sabia sobre as câmeras escondidas posicionadas por todo o restaurante ou o fato de que Maya ainda mantinha certas conexões de sua vida anterior. Ela simplesmente sabia que Maya fazia a melhor torta de batata doce de Atlanta e, de alguma forma, tinha lhe ensinado mais sobre justiça em 3 anos do que qualquer um de seus professores. Quando o meio-dia se aproximava, Maya observava sua comunidade com silenciosa satisfação. O empresário compartilhando uma mesa com o operário de construção, clientes idosos ensinando aos mais jovens a maneira correta de usar o pão de milho para absorver o molho, e o inconfundível zumbido de pertencimento que permeava cada canto de seu estabelecimento. Esta era sua paz, sua redenção,
seu legado. Soul Kitchen representava o testemunho do que ela escolhera se tornar. Não uma arma, mas uma construtora. Não um agente da morte, mas uma curadora da vida. A tranquilidade de seu exílio escolhido parecia completa, tornando a tempestade que logo iria se abater sobre todos ainda mais devastadora. Na cozinha, Maya verificou o termômetro do forno enquanto preparava mais uma rodada de frango frito. O aroma familiar de temperos caseiros preenchia o ar, trazendo conforto e memórias de domingos na casa de sua avó. Cada prato que servia carregava não apenas sabor, mas história. Segredos passados de geração em geração, preservados como atos de resistência quando pouco mais restava. O Soul Kitchen não era apenas um restaurante, era um testemunho vivo de sobrevivência. Todas as manhãs, antes do amanhecer, Maya seguia uma rotina tão precisa quanto qualquer operação que já havia planejado. Chegava às 4h30, desarmava o sistema de segurança com um código que mudava semanalmente e realizava uma varredura metódica das instalações. Velhos hábitos que haviam salvado sua vida inúmeras vezes em sua carreira anterior. Por volta das 5, as primeiras cafeteiras começavam a funcionar enquanto a massa do pão de milho tomava forma em suas mãos. O ritmo suave das colheres de madeira contra as tigelas de cerâmica, criando uma sinfonia doméstica que a ancorava no presente. Esses rituais matinais serviam como confirmação diária de que ela tinha se transformado com sucesso de agente Williams para simplesmente Maya do Soul Kitchen. Os livros contábeis do restaurante, meticulosamente mantidos na caligrafia precisa de Maya, mostravam lucros modestos, mas consistentes. O suficiente para sustentar a si mesma, fornecer assistência para as mensalidades de Jasmine e manter o edifício que estava em sua família por 3 gerações. Soul Kitchen não era apenas um negócio, era o cumprimento de uma promessa que Maya fizera à sua avó, Eloise, que havia marchado ao lado do Dr. King alimentado manifestantes durante os dias mais turbulentos do movimento pelos direitos civis. As próprias receitas, codificadas com anotações sutis que apenas Maya podia decifrar, continham não apenas medidas para um frango frito perfeito, mas lições de estratégia que sua avó havia aprendido através de anos de resistência. No meio da tarde, Maya normalmente saía da cozinha para se misturar com seus clientes, ouvindo o Sr. Washington recontar histórias dos dias do movimento, discutindo questões comunitárias com o oficial Martinez, ou gentilmente guiando Jasmine através de complexas questões de ética jurídica enquanto reabasteciam o chá gelado. Essas interações formavam o tecido de sua nova identidade, uma respeitada anciã da comunidade em vez de um fantasma que se movia por capitais estrangeiras sem deixar rastros, exceto pela ocasional morte inexplicada de um senhor da guerra ou financiador de terrorismo. Esta era a paz pela qual ela havia lutado, matado e finalmente reivindicado para si mesma. Sob a atmosfera acolhedora do restaurante, existiam camadas de segurança e planos de contingência invisíveis para o observador casual. O porão, ostensivamente usado para armazenamento, continha uma instalação de treinamento pequena, mas abrangente, onde Maya mantinha seu condicionamento físico e habilidades de combate. Não por paranoia, mas pelo entendimento disciplinado de que habilidades negligenciadas atrofiam precisamente no momento em que podem ser necessárias. Da mesma forma, seu modesto apartamento acima do restaurante continha 3 rotas de saída separadas. Um cofre com documentos de emergência e moeda para 5 países, e uma coleção de telefones descartáveis que eram substituídos mensalmente, independentemente do uso. Quando a sexta-feira à noite terminava, Maya e Jasmine completavam seu ritual de fechamento, contando os modestos ganhos do dia, separando as gorjetas no pote do fundo universitário e preparando as marinadas para os pratos especiais do dia seguinte. Jasmine conversava animadamente sobre sua próxima competição de julgamento simulado, enquanto Maya ouvia com genuíno orgulho, ocasionalmente oferecendo percepções que pareciam vir da sabedoria em vez da experiência. Nenhuma delas notou o SUV preto que havia circulado o quarteirão 3 vezes,
nem o homem no terno caro que fotografava o exterior do edifício com atenção particular aos pontos de entrada e câmeras de segurança. A confortável rotina que havia definido a segunda vida de Maya estava prestes a ser despedaçada, e a arma que ela havia tentado trancar dentro de si seria em breve forçada de volta à luz. A noite de sexta caía sobre Atlanta, quando Maya finalizava as contas do dia. Olhando pela janela, ela observou as luzes da rua se acenderem uma a uma, iluminando o caminho para os poucos pedestres que ainda transitavam pelo bairro. Sweet Auburn transformava-se lentamente, como sempre fazia após o crepúsculo, de um animado centro comercial para um lugar de quietude contemplativa, onde as sombras pareciam contar histórias de lutas passadas. A segunda-feira trouxe um rosto desconhecido ao Soul Kitchen. Derek Morrison entrou pela porta às 10h17 em ponto. Seu corpo de 1,87 m vestido com um terno cinza carvão, sob medida que custava mais que o aluguel mensal de Maya. O CEO do grupo Morrison Development carregava-se com o direito de um homem acostumado a tomar o que quisesse, flanqueado por 2 associados cujos coldres de ombro mal escondidos poderiam ter passado despercebidos por cidadãos comuns, mas foram imediatamente registrados na avaliação de ameaças de Maya. Com uma demonstração deliberada de desdém, Morrison derrubou o pote de gorjetas no balcão, espalhando moedas pelo linóleo gasto enquanto anunciava aos clientes atônitos: "Este bairro finalmente vai receber a melhoria que merece. Estou comprando todo este quarteirão." A expressão de Maya permaneceu plácida enquanto ela se aproximava do balcão, embora Jasmine tenha notado a sutil mudança em sua postura. Um centramento de peso, endireitamento da coluna que de alguma forma fez seu corpo de 1,70 m parecer subitamente capaz de preencher toda a sala. "Receio que o Soul Kitchen não esteja à venda, Sr. Morrison," ela disse com uma educação que não alcançava seus olhos. "Mas ficaria feliz em servir-lhe nosso prato especial do dia se estiver com fome." A calma calculada em sua voz mascarava o rápido catalogamento acontecendo por trás daqueles olhos âmbar, o volume de uma arma escondida sob o braço esquerdo do associado mais próximo de Morrison, o posicionamento tático dos homens na entrada, o inconfundível cheiro de perigo que ela não encontrava há 5 anos. A risada de Morrison cortou o restaurante repentinamente silencioso enquanto ele removia renderizações arquitetônicas de sua pasta de couro, espalhando-as pelo balcão com um floreio teatral. "Torre Sweet Auburn", ele proclamou, indicando uma monstruosidade de vidro e aço que apagaria não apenas o Soul Kitchen, mas todo o quarteirão histórico. Apartamentos de luxo começando em $750 mil. Lojas de alto padrão, um bar na cobertura com vista para o centro. O tipo de progresso que esta área desesperadamente precisa em vez de... Ele fez uma pausa, lançando um olhar de desprezo pelo restaurante. "Estabelecimento servindo comida que pertence ao século passado, para pessoas que não podem pagar para viver na Atlanta do amanhã." Os subtextos raciais de sua declaração pairaram no ar como fumaça, fazendo com que vários clientes se levantassem de seus lugares com raiva. Sr. Washington, 83 anos e veterano de incontáveis confrontos pelos direitos civis, avançou com dignidade intacta apesar de seu andar artrítico. "Rapaz", ele começou, sua voz firme apesar de sua idade, "estas paredes testemunharam história que seu dinheiro não pode apagar. Já enfrentamos coisas piores que ternos elegantes e ameaças vazias." A resposta de Morrison foi sinalizar seus associados, que se moveram com coordenação praticada para se posicionarem entre o homem idoso e seu chefe. A mão de Maya moveu-se quase imperceptivelmente em direção à frigideira de ferro fundido no fogão atrás dela, a memória muscular de anos de prontidão para combate surgindo sem pensamento consciente. Ao sair, Morrison deixou um cartão de visita no balcão. O papel branco em relevo com letras douradas e um número de contato disponível 24 horas. 13, ele disse enigmaticamente, tocando o cartão com um dedo bem cuidado.
Esse é o número de empresas nesta lista que já venderam para mim. Algumas voluntariamente, outras após persuasão. Você é a última resistente, senhorita Williams. E eu sempre completo minhas coleções. A ameaça permaneceu no ar muito depois que o sino acima da porta sinalizou sua saída, deixando para trás um restaurante cheio de clientes abalados e uma ex-operativa da CIA, cuja identidade civil cuidadosamente construída acabara de ser diretamente desafiada. Pela primeira vez em 5 anos, Maya sentiu a fria e familiar clareza da consciência de combate surgindo dentro de sua consciência, e em algum lugar nas profundezas. Uma parte dela que tentara enterrar deu as boas-vindas ao seu retorno. Enquanto os últimos clientes saíam após o confronto, Jasmine se aproximou de Maya, que permanecia imóvel atrás do balcão, o cartão de Morrison ainda intocado sobre a superfície polida. "O que vamos fazer?" perguntou a jovem, a voz trêmula de raiva e medo. Maya olhou para sua protegida, vendo nela o futuro que havia jurado proteger desde que deixara sua vida anterior. A semana seguinte se desenrolou com precisão cirúrgica, enquanto Derek Morrison desencadeava a primeira onda de sua campanha contra o Soul Kitchen. Na segunda-feira, chegou uma inspeção sanitária, conduzida por 2 homens cujos sapatos, couro italiano no valor de pelo menos $1.200, imediatamente chamaram a atenção de Maya. Sua descoberta de violações críticas resultou em uma multa de $50 mil e um aviso de fechamento de 48 horas, apesar da condição impecável que Maya sempre mantivera. Na terça-feira, a tubulação principal de água que abastecia o prédio misteriosamente se rompeu, inundando as áreas de armazenamento do porão e danificando os suprimentos alimentares, no valor de milhares. Na quarta-feira, sites de notícias locais veiculavam relatos anônimos de intoxicação alimentar supostamente rastreados até o Soul Kitchen, acompanhados por contas de mídia social fabricadas compartilhando imagens gráficas de supostas doenças. Jasmine chegou na quinta-feira de manhã para encontrar insultos raciais pichados nas janelas do restaurante. Suas mãos tremendo de raiva enquanto ajudava Maya a esfregar as palavras odiosas antes da chegada dos clientes da manhã. "Este é um ataque coordenado", Maya explicou calmamente, usando a terminologia precisa de sua antiga profissão enquanto trabalhava. Cada ação projetada para desmoralizar, isolar e desestabilizar financeiramente o alvo. A análise clínica ajudou a focar a raiva de Jasmine, embora a jovem permanecesse inconsciente de que Maya havia passado a noite anterior instalando câmeras de segurança adicionais e acessando remotamente registros da cidade para identificar os inspetores sanitários fraudulentos. A cozinheira calma e agradável que Sweet Auburn conhecia estava rapidamente recuando, dando lugar à operadora tática que uma vez desmantelara redes terroristas inteiras. Na sexta-feira, os clientes regulares do Soul Kitchen haviam diminuído para um punhado de clientes leais, afugentados pelos rumores e pela presença de segurança cada vez mais visível dos homens de Morrison, que ficavam do outro lado da rua, fotografando todos que entravam no restaurante. O oficial Martinez parou durante seu intervalo para o almoço, explicando apologeticamente que seus superiores haviam ordenado que ele evitasse o estabelecimento devido às investigações sanitárias em andamento. A comunidade cuidadosamente construída que Maya havia criado estava se desfazendo fio por fio, precisamente como Morrison havia planejado. Naquela noite, após o fechamento, Maya finalmente desceu para a parte oculta de seu porão, destrancando uma porta reforçada que não abria há 5 anos. A sala além continha evidências de sua vida anterior, equipamentos de vigilância, dispositivos de comunicação segura e arquivos sobre várias operações que ela havia conduzido em 4 continentes. Com propósito metódico, Maya ativou um telefone via satélite e discou um número que havia memorizado, mas nunca esperava usar novamente. "Chen", ela disse quando a ligação se conectou,
sua voz mudando para uma cadência mais dura que seus clientes do restaurante jamais reconheceriam. Protocolo Mockingbird. Preciso de uma investigação profunda sobre o grupo Morrison Development e seu CEO. A mulher do outro lado, diretora Sarah Shen, da Divisão de Atividades Especiais da CIA, não perdeu tempo com gentilezas, respondendo simplesmente: código de confirmação? Maya recitou uma sequência de 16 dígitos sem hesitação. Então acrescentou: isto é apenas coleta de informações. Estou lidando com a situação localmente. Após desconectar, ela sentou-se imóvel na escuridão, confrontando a realidade de que a linha entre seu passado e presente acabara de ser irrevogavelmente cruzada. No sábado de manhã, Maya abriu o Soul Kitchen como de costume, servindo biscoitos e molho aos poucos clientes corajosos o suficiente para desafiar os rumores. Por trás de seu exterior calmo, no entanto, uma avaliação estratégica estava em andamento a cada olhada pela janela, cada conversa escutada, cada movimento incomum detectado. Quando o Sr. Washington entrou cambaleante para seu café da manhã regular, apoiando-se pesadamente em sua bengala, ele estudou Maya com a sabedoria de alguém que já havia testemunhado transformações antes. Conheci um homem em 63 que tinha esse mesmo olhar, ele disse baixinho enquanto ela reabastecia seu café. Homem pacífico, diácono da igreja, até que bombardearam a casa do seu irmão. Alguns fogos queimam o que fingimos ser e revelam o que realmente somos. Maya encontrou seu olhar sem hesitar, reconhecendo a permissão sendo concedida. Às vezes, ela respondeu após um longo momento: o que realmente somos é exatamente o que é necessário quando o mal vem bater a porta. O velho assentiu uma vez, decisivamente, e voltou ao seu jornal. Enquanto Maya continuava suas rondas, o peso de sua identidade dupla assentando-se sobre seus ombros, como um casaco familiar que ela nunca havia realmente descartado. O sol pairava alto sobre Sweet Auburn, mas dentro do Soul Kitchen, o clima permanecia pesado. O cliente mais jovem, um garoto de uns 10 anos, que vinha com sua avó todas as semanas, olhou para Maya com olhos preocupados. Vocês vão ter que fechar o restaurante, senhorita Maya? Perguntou ele, a voz pequena. 3 semanas após o início da campanha de intimidação de Morrison, Maya observava Jasmine através da janela da cozinha, enquanto a jovem servia clientes com um sorriso que se tornava cada vez mais forçado. 4 colegas de Spellman haviam se juntado a ela para uma sessão de estudo, seus livros espalhados pela mesa ao lado de pratos meio comidos do famoso camarão com angu de Maya. A visão despertou uma compreensão em Maya. Essas jovens representavam exatamente o que Morrison buscava deslocar: a próxima geração de excelência negra que merecia espaços seguros para prosperar. Naquela noite, após o fechamento do restaurante, Maya tomou sua decisão. Ela não mais apenas reagiria aos ataques de Morrison. Ela reclamaria a iniciativa usando habilidades que uma vez a tornaram uma das operativas secretas mais eficazes na história da inteligência americana. Em sua sala segura no porão, Maya criou um espaço de trabalho que teria parecido familiar a seus antigos colegas da CIA. Múltiplas telas exibindo registros financeiros, aquisições de propriedades e imagens de vigilância. A diretora Shen havia cumprido com inteligência abrangente. O grupo Morrison Development tinha sistematicamente alvejado negócios de proprietários negros por toda Atlanta, usando uma combinação de manipulação legal, intimidação e corrupção descarada para forçar proprietários a vender por frações do valor justo de mercado. O padrão era claro. Cada negócio havia enfrentado campanhas de assédio semelhantes antes de capitular. Maya estudou os arquivos de todas as 12 vítimas anteriores, notando que vários proprietários haviam sofrido acidentes convenientes quando inicialmente recusaram as ofertas de Morrison. A estrutura corporativa revelava empresas de fachada baseadas nas Ilhas Caimã e conexões com políticos que misteriosamente defenderam esforços de rezonificação benéficos para os projetos de Morrison. Ao amanhecer, Maya havia formulado o início de uma contraofensiva. Seu primeiro passo foi defensivo,
instalar sistemas de segurança de nível militar por todo o restaurante enquanto mantinha sua aparência acolhedora. Câmeras escondidas agora cobriam cada aproximação do prédio, com transmissões acessíveis através de um aplicativo criptografado em seu telefone. Ela reforçou a entrada dos fundos com aço que poderia resistir a um arite, enquanto parecia inalterada para a observação casual. A área de treinamento do porão foi expandida, e pela primeira vez em anos, Maya iniciou um regime rigoroso de condicionamento físico, seu corpo lembrando movimentos de milhares de horas de treinamento de combate. As receitas de sua avó, com suas estratégias de batalha codificadas, ganharam novo significado quando Maya reconheceu paralelos entre o tempo de cozinha e implantação tática. Jasmine notou mudanças sutis no comportamento de sua mentora. Maior vigilância, verificações mais frequentes da rua lá fora, noites tardias no escritório que Maya afirmava serem dedicadas à contabilidade. Uma noite, chegando cedo para seu turno, ela descobriu Maya praticando o que pareciam ser movimentos de artes marciais na cozinha, fluindo entre posições com graça letal enquanto verificava as linhas de visão através das janelas. Aulas de autodefesa. Maya explicou com uma casualidade que não combinava totalmente com a precisão de seus movimentos. Pensei que poderia ser bom para nós duas aprendermos, considerando os eventos recentes. Jasmine aceitou a explicação, sem saber que Maya estava recalibrando habilidades que uma vez a tornaram capaz de neutralizar múltiplos oponentes armados em espaços confinados. As aulas de culinária que se seguiram assumiram propósitos duplos. Jasmine aprendeu tanto como aperfeiçoar frango frito, quanto como implementos comuns de cozinha poderiam servir como armas defensivas se necessário. O verdadeiro despertar veio quando os homens de Morrison escalaram para sua próxima fase, tentando intimidar os fornecedores do Soul Kitchen a recusar entregas. O fornecedor local de produtos agrícolas de Maya, um fazendeiro de terceira geração chamado Jackson, chegou à porta dos fundos uma manhã com costelas machucadas e lábio partido. Alguns homens me visitaram ontem à noite, ele explicou tremulamente. Disseram que fazer entregas aqui seria ruim para minha saúde. A expressão de Maya permaneceu compassiva, enquanto tratava seus ferimentos com mãos experientes, mas algo mudou irreversivelmente em sua perspectiva. Naquela noite, ela recuperou um container seguro debaixo do assoalho de seu apartamento. Dentro, havia 3 passaportes com nomes diferentes, mas sua fotografia, $50.000 em moeda não rastreável e uma faca personalizada com equilíbrio perfeito para arremesso ou combate próximo. Enquanto segurava a arma, a memória muscular voltou e Maya reconheceu o que havia estado evitando por semanas. A batalha pelo Soul Kitchen não seria vencida por uma cozinheira, mas pela operativa que ela nunca verdadeiramente deixou de ser. O peso da lâmina em sua mão trouxe de volta memórias de missões em Damasco, Cairo e Pequim, lugares onde uma decisão errada significava morte. Maya respirou fundo, colocando a faca na mesa com cuidado. Não seria como antes, ela prometeu a si mesma. Desta vez, ela lutaria não para matar ou destruir, mas para proteger o que amava. O primeiro movimento contraofensivo de Maya empregou habilidades aperfeiçoadas através de anos de operações de campo. Ela se tornou invisível em plena vista, vestindo um uniforme de trabalhadora de manutenção obtido através de um contato em sua antiga rede. Ela se infiltrou no prédio que abrigava os escritórios do grupo Morrison Development. Com eficiência praticada, instalou dispositivos de escuta microscópicos na sala de conferências, onde as sessões de estratégia eram realizadas, e clonou o disco rígido de um computador desacompanhado, pertencente à assistente executiva de Morrison. Ninguém questionou sua presença. O anonimato cultivado, que uma vez permitiu que ela se movesse sem ser detectada por territórios hostis, agora a servia em corredores corporativos. Naquela mesma noite, ela havia estabelecido um fluxo de inteligência em tempo real da operação de Morrison, dando-lhe a vantagem do conhecimento prévio. O que descobriu confirmou suas suspeitas. O interesse de Morrison em Sweet Auburn não era meramente financeiro, mas ideológico. Em conversas gravadas,
Ele falava com desprezo sobre limpar bairros historicamente negros e substituir aquelas pessoas pelo público certo. O racismo subjacente ao seu modelo de negócios era explícito em privado, cuidadosamente oculto em público. Mais alarmante, Maia identificou conexões com o juiz Harlan Reynolds, que havia aprovado cada inspeção questionável e revogação de licença visando o Soul Kitchen. A corrupção se estendia ao inspetor de construção Gerald Mathers, que havia emitido as multas fraudulentas, e alcançava até a vereadora Patricia Wilkins, que recebera contribuições substanciais de campanha das empresas de fachada de Morrison, antes de apoiar propostas de rezonificação que afetavam desproporcionalmente negócios de proprietários negros. Armada com essa inteligência, Maia começou a documentação metódica de cada violação, criando arquivos paralelos que rastreavam tanto as atividades legais quanto ilegais da organização de Morrison. Ela instalou câmeras escondidas que capturaram os homens de Morrison ameaçando vendedores locais. Gravou telefonemas revelando suborno de oficiais e compilou registros financeiros mostrando lavagem de dinheiro através dos projetos de desenvolvimento. Cada peça de evidência foi cuidadosamente preservada usando protocolos de cadeia de custódia que ela aprendera em Langley, criando um caso irrefutável que eventualmente seria impossível de descartar. Simultaneamente, ela começou a identificar potenciais aliados dentro do sistema, policiais honestos, funcionários públicos não comprometidos e jornalistas com reputações de integridade. O oficial Carlos Martinez provou ser seu recrutamento inicial mais valioso. Depois de testemunhar os homens de Morrison agredirem um vendedor ambulante que se recusou a se reposicionar fora do Soul Kitchen, o policial de princípios abordou Maia com suas suspeitas. Algo está errado no departamento. Ele confidenciou sobre café após o expediente. Casos contra Morrison são enterrados, reclamações desaparecem, e qualquer um que insista se encontra designado para as piores rondas da cidade. Maia o estudou cuidadosamente, avaliando sua sinceridade antes de fazer um risco calculado. Se eu pudesse provar corrupção sistêmica visando negócios de proprietários negros, você estaria disposto a levar essa informação a pessoas que poderiam agir sobre ela? Ela perguntou. A concordância imediata de Martinez cimentou uma aliança que se provaria crucial nas semanas seguintes, dando a Maia acesso a informações policiais enquanto fornecia a Martinez evidências convincentes demais para ignorar. Mais significativamente, Maia começou a treinar Jasmine em técnicas de contravigilância sob o pretexto de gestão de negócios. Ela ensinou a jovem como identificar quando estavam sendo observadas, como se comunicar usando frases codificadas incorporadas em conversas normais, e como documentar encontros com os associados de Morrison. Sempre pareça menos capaz do que você é, Maia instruiu, transmitindo sabedoria de seus dias na CIA. Deixe-o subestimar em você, é sua maior vantagem. Jasmine absorveu essas lições avidamente, sem saber que Maia a estava preparando para a escalada que sabia estar por vir. A transferência de habilidades serviu propósitos duplos. Preparar Jasmine para se proteger, enquanto criava uma redundância de conhecimento caso Maia se tornasse incapaz de continuar a luta. A cada dia que passava, a operação de Maia se tornava mais sofisticada, transformando o Soul Kitchen de um alvo para o centro de comando de uma resistência cada vez mais organizada. Maia sentou-se sozinha, tarde da noite, observando as telas que mostravam todas as atividades ao redor do Soul Kitchen. As câmeras externas captaram 2 dos homens de Morrison em um carro estacionado do outro lado da rua, obviamente em vigilância. Ela sorriu levemente. Eles estavam observando a porta da frente, sem ideia de que o verdadeiro trabalho acontecia metros abaixo deles, no porão secretamente fortificado. Enquanto tomava um gole de café, Maia abriu outro arquivo em seu laptop, plantas detalhadas do edifício onde Morrison mantinha seu apartamento de cobertura. A primeira vitória significativa veio inesperadamente.
através de um dos próprios erros táticos de Morrison. Sua equipe havia plantado uma história na mídia local, alegando que o Soul Kitchen não havia pago impostos sobre a propriedade, fornecendo documentos falsificados como evidência. Maya, tendo antecipado tal movimento, não apenas mantinha registros fiscais meticulosos, mas havia cultivado um relacionamento com Elaine Jeffries, uma funcionária veterana no escritório de impostos do condado com reputação de incorruptibilidade. Quando repórteres contataram Jeffries para verificar as alegações de Morrison, ela forneceu registros autenticados provando o histórico perfeito de pagamento do Soul Kitchen e identificou a falsificação. A história resultante mudou drasticamente. Em vez da suposta evasão fiscal do Soul Kitchen, manchetes agora questionavam a manipulação de documentos e tentativa de fraude do grupo Morrison Development. Maya aproveitou esse impulso organizando uma resposta comunitária que pegou Morrison desprevenido. Trabalhando através da extensa rede de direitos civis do Sr. Washington, ela coordenou um evento Jantar pela Justiça, onde centenas de apoiadores encheram o Soul Kitchen até a capacidade por 3 dias consecutivos, formando filas pelo quarteirão que atraíram cobertura da televisão local. Cada cliente recebeu um panfleto discretamente colocado, documentando o padrão de assédio contra negócios de proprietários negros, com códigos QR vinculando a fontes de notícias legítimas. A repentina publicidade tornou temporariamente impossível para Morrison continuar seu assédio sem testemunhas, criando uma pausa estratégica que Maya usou para fortalecer ainda mais sua posição. Durante este respiro, Maya ativou outro aspecto de seu treinamento de contra-espionagem. Ela começou a rastrear os movimentos pessoais de Morrison através de uma rede de observadores comunitários que havia silenciosamente montado. Motoristas de táxi, funcionários de hotéis e trabalhadores de serviços por toda Atlanta relatavam as atividades de Morrison através de uma linha anônima de denúncias que Maya havia estabelecido, dando-lhe uma visão sem precedentes das vulnerabilidades pessoais dele. Ela descobriu seu padrão de visitar uma determinada casa de massagens todas as quintas-feiras à noite, sua reserva permanente para almoço em um restaurante exclusivo do centro, e, mais significativamente, suas reuniões semanais com o juiz Reynolds em um clube privado onde nenhum registro de suas conversas existiria. Cada ponto de dados foi meticulosamente registrado, criando uma imagem abrangente da vida de Morrison que mais tarde se provaria inestimável. A virada estratégica veio quando Maya identificou o elo fraco na operação de Morrison, sua infraestrutura tecnológica. Através de análise cuidadosa dos dados que havia coletado dos sistemas de seu escritório, descobriu que todas as operações digitais do grupo Morrison Development passavam por servidores mantidos por um pequeno contratante de TI, usando habilidades de seus dias de inteligência. Maya criou um e-mail de phishing cuidadosamente elaborado que parecia vir do próprio Morrison, solicitando uma atualização urgente do sistema. Quando o contratante cumpriu, deu a Maya acesso backdoor a toda a operação digital de Morrison, e-mails, registros financeiros e, mais crucialmente, as evidências de corrupção sistemática visando o Soul Kitchen e outros negócios de proprietários negros por toda Atlanta. Com este tesouro digital assegurado, Maya orquestrou seu primeiro movimento ofensivo importante. Trabalhando através de um canal anônimo seguro, ela forneceu ao oficial Martinez evidências de que a equipe de segurança de Morrison estava operando sem licenças adequadas e portando armas não registradas. A resultante batida policial pegou os homens de Morrison de surpresa enquanto vigiavam o Soul Kitchen, levando a múltiplas prisões e confisco de armas. O incidente foi transmitido nos noticiários noturnos, com câmeras capturando os capangas de Morrison sendo levados algemados enquanto clientes do Soul Kitchen aplaudiam da calçada. Embora Maya soubesse que este era apenas um movimento de abertura em um jogo mais longo, representava uma mudança crucial de momento. Pela primeira vez desde a ameaça inicial de Morrison, o Soul Kitchen não estava meramente sobrevivendo,
estava contra-atacando, e a comunidade havia começado a se unir em torno do que rapidamente se tornava um símbolo de resistência contra interesses poderosos. Naquela noite, o Soul Kitchen estava mais cheio do que havia estado em semanas. O clima era quase festivo. Clientes compartilhavam histórias sobre o incidente, rindo sobre como os homens de Morrison pareciam surpresos quando os policiais chegaram. Maya movia-se entre as mesas, servindo torta de pêssego e ouvindo os comentários com um sorriso discreto. Por trás da fachada de normalidade restaurada, entretanto, ela estava alerta. Entendia perfeitamente que a primeira vitória apenas forçaria Morrison a intensificar seus esforços. O ponto de virada veio 67 dias após o início da campanha de Morrison, quando sua frustração com a inesperada resistência de Maya o levou a um erro crítico de cálculo. 6 homens em equipamento tático entraram no Soul Kitchen durante o movimentado horário de almoço, brandindo ordens de demolição falsificadas e armas de fogo. Maya, servindo couve a uma mesa de clientes idosos, avaliou a situação instantaneamente. 23 civis presentes, incluindo Jasmine e 3 crianças, com os homens armados estrategicamente posicionados para controlar todas as saídas. O que aconteceu a seguir foi capturado por 17 telefones celulares diferentes e seria visto 8 milhões de vezes dentro de 24 horas. Maya Williams, armada apenas com uma frigideira de ferro fundido, incapacitou todos os 6 homens em menos de 40 segundos. As imagens mostraram uma transformação que impressionou os espectadores. A cozinheira, aparentemente comum, se movia com a precisão fluida de uma operativa de elite, seu utensílio cotidiano de cozinha se tornando uma arma devastadoramente eficaz em suas mãos. Cada movimento era controlado e eficiente, mirando pontos de pressão e áreas vulneráveis com precisão cirúrgica. O mais notável, Maya desabilitou todos os 6 homens armados sem causar ferimentos permanentes. Sua contenção tão impressionante quanto sua habilidade. Quando o último atacante estava gemendo no chão, ela calmamente colocou a frigideira no balcão, ajeitou seu avental e dirigiu-se aos clientes atônitos. Pessoal, o almoço de vocês está esfriando. A polícia chegará em breve para lidar com esta interrupção. A justaposição de capacidade letal e preocupação maternal criou uma narrativa que cativou a imaginação pública. Em poucas horas, Justiça da Frigideira estava em tendência nacionalmente, com as imagens sendo analisadas por todos, desde instrutores de artes marciais mistas até veteranos militares que reconheceram as marcas de treinamento avançado de combate. Soul Kitchen tornou-se um símbolo da noite para o dia de resistência contra a intimidação corporativa, com celebridades e influenciadores declarando publicamente apoio. Filas se estendiam pelo quarteirão, enquanto clientes de toda Atlanta chegavam para expressar solidariedade e provar a comida preparada pela mulher, agora apelidada de a Sentinela da Frigideira pelas mídias sociais. Pela primeira vez, Maya se viu incapaz de permanecer nas sombras, seu anonimato cuidadosamente construído, estilhaçado pela fama viral que tornou seu antigo status secreto obsoleto. O rescaldo imediato trouxe desenvolvimentos aparentemente positivos. O preço das ações do grupo Morrison Development caiu 12%, enquanto investidores questionavam as táticas da empresa. 3 grandes clientes publicamente se distanciaram de projetos atuais, e investigações foram iniciadas sob as ordens de demolição fraudulentas. Maya se viu celebrada como uma heroína comunitária, com pedidos de entrevista inundando, e políticos locais que anteriormente evitavam envolvimento aparecendo repentinamente no Soul Kitchen para serem fotografados comendo seu famoso crumble de pêssego. A onda de apoio público criou uma barreira protetora ao redor do restaurante, com membros da comunidade organizando equipes voluntárias de segurança para garantir que nenhum outro incidente ocorresse. Sr. Washington, radiante de orgulho, disse aos repórteres: Maya está apenas mostrando o que mulheres negras sempre fizeram, proteger os seus com quaisquer ferramentas que tenham à mão. Sob o triunfo superficial, no entanto, Maya reconheceu a natureza temporária desta vitória. Seus instintos operacionais,
aperfeiçoados através de anos de trabalho de inteligência de alto risco, identificaram os sinais de alerta que outros perderam. Morrison havia desaparecido da vista pública imediatamente após o incidente. Suas contas de mídia social inativas e telefone do escritório sem resposta. Esta retirada tática sinalizava não rendição, mas reagrupamento, um adversário perigoso preparando um contra-ataque mais significativo. Além disso, as imagens virais haviam exposto as capacidades de Maya para qualquer pessoa com o treinamento para reconhecê-las, potencialmente incluindo antigos inimigos de seus dias na CIA. Enquanto servia clientes e sorria para fotografias, a mente de Maya trabalhava em planos de contingência e protocolos de segurança. O triunfo que parecia absoluto para todos os outros representava para ela apenas o fim da primeira fase de um conflito que estava prestes a escalar dramaticamente. Jasmine entrou na cozinha, os olhos brilhando com a excitação das últimas horas. Maya, você está em todo lugar. Os telefones não param de tocar, tem uma equipe de TV na esquina querendo uma entrevista e alguém disse que até o prefeito ligou. Ela parou, notando a expressão contemplativa no rosto de sua mentora. O que foi? Não deveríamos estar comemorando? A resposta de Morrison veio com precisão devastadora. Usando conexões em grandes veículos de notícias, sua equipe de relações públicas lançou uma campanha coordenada de assassinato de caráter contra Maya, liberando imagens editadas que retratavam suas ações como um ataque violento contra funcionários legítimos da cidade. Fontes anônimas surgiram com alegações de que Maya Williams era na verdade Mariah Wilson, uma ex-operativa de inteligência desgraçada com histórico de força excessiva e instabilidade psicológica. A narrativa cuidadosamente elaborada sugeria que o Soul Kitchen servia como operação de fachada para um indivíduo instável com um passado perigoso, representando uma ameaça à segurança da comunidade. Dentro de 72 horas, a maré da opinião pública começou a mudar. #Justiça da Frigideira agora era contraposta por engano perigoso, enquanto algoritmos de mídia social amplificavam a controvérsia. O ataque legal seguiu imediatamente, com Morrison entrando com um processo de $10 milhões alegando agressão, difamação e interferência nos negócios. O juiz Reynolds, cujas conexões com Morrison permaneciam ocultas da vista pública, acelerou o caso e emitiu ordens emergenciais congelando as contas bancárias do Soul Kitchen durante o litígio. Simultaneamente, inspetores de construção chegaram com escoltas policiais fortemente armadas, citando preocupações de segurança credíveis como justificativa para sua demonstração de força enquanto condenavam o edifício por supostas violações estruturais que custariam centenas de milhares para resolver. Maya assistiu com calma externa enquanto fita amarela era estendida pela entrada do Soul Kitchen, oficialmente fechando as operações e cortando sua principal fonte de receita. O golpe mais devastador veio numa noite chuvosa de terça-feira, quando Jasmine não retornou de sua aula noturna em Spelman. As ligações de Maya foram direto para o correio de voz, e o aplicativo de rastreamento de localização que compartilhavam mostrava o telefone de Jasmine ativo pela última vez perto da biblioteca do campus, antes de ficar offline. À meia-noite, ainda sem notícias, Maya ativou protocolos de emergência, contatando o oficial Martinez e revisando imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos ao longo da rota usual de Jasmine para casa. As evidências confirmaram seus piores temores. Imagens mostravam Jasmine sendo forçada a entrar em um SUV preto com vidros escurecidos, o mesmo modelo frequentemente usado pela equipe de segurança de Morrison. Às 2h17 da manhã, o telefone seguro de Maya recebeu uma mensagem de texto contendo apenas uma fotografia de Jasmine, vendada e aterrorizada, com a legenda "Reconsidere sua posição sobre a venda". Por 24 horas agonizantes, Maya empregou todos os recursos e conexões de sua antiga vida para localizar Jasmine, trabalhando durante a noite em seu porão seguro enquanto mantinha a calma externa para o benefício dos membros da comunidade que se reuniram para ajudar na busca.
A diretora Chen mobilizou ativos não oficiais da CIA para monitorar as propriedades de Morrison, enquanto o oficial Martinez arriscava sua carreira pesquisando bancos de dados policiais para a identificação do veículo. O avanço veio de uma fonte inesperada: o neto do Sr. Washington, um trabalhador de saneamento da cidade, relatou ter visto o SUV distintivo entrando em um galpão abandonado num distrito industrial. Maya verificou a informação através de imagens de satélite adquiridas através das conexões de Chen, identificando assinaturas de calor consistentes com presença humana em um prédio supostamente vazio. Quando Jasmine foi encontrada no dia seguinte, abandonada em uma garagem de estacionamento com desidratação leve e trauma psicológico, mas de resto fisicamente ilesa, o dano já estava feito. A confiança da jovem estava destruída. Seu senso de segurança arruinado por uma experiência especificamente projetada para quebrar seu espírito e, por extensão, a determinação de Maya. Enquanto Jasmine se recuperava no apartamento de Maya acima do restaurante fechado, ela revelou o que o próprio Morrison lhe disse durante a aprovação. Diga à sua chefe que isto é apenas uma amostra do que acontece com pessoas que ficam no meu caminho. Da próxima vez, você não voltará. A guerra psicológica foi calculada para forçar Maya a uma resposta emocional, abandonar a estratégia pela vingança. Pela primeira vez desde que Morrison entrara no Soul Kitchen, Maya sentiu a fria raiva que havia suprimido por anos, ameaçando sobrepujar seu julgamento tático. A operativa dando lugar à protetora, a estrategista à vingadora. Naquela noite, sozinha em seu centro de comando no porão, ela enfrentou sua escolha mais difícil: continuar a batalha legal cada vez mais custosa ou abraçar as habilidades mais sombrias de seu passado para acabar com a ameaça permanentemente. Maya olhou para a tela de seu laptop, onde uma planta do apartamento de cobertura de Morrison aparecia. Seria tão simples. Ela conhecia as vulnerabilidades de segurança, tinha acesso ao equipamento necessário e possuía as habilidades para entrar e sair sem deixar rastros. Uma única noite poderia acabar com tudo isso, sem julgamento, sem procedimentos legais, apenas justiça rápida e definitiva. A decisão de Maya cristalizou-se enquanto observava Jasmine sobressaltar-se com sons repentinos e verificar repetidamente as fechaduras das portas. O comportamento traumatizado de alguém cujo senso de segurança havia sido violentamente estilhaçado. A jovem que uma vez se movia pelo mundo com ambição confiante agora carregava a hipervigilância de uma sobrevivente. Uma transformação que Maya reconhecia por tê-la visto em zonas de guerra em 4 continentes. Quero abandonar a faculdade, Jasmine confessou uma noite, sua voz quase inaudível. Não consigo me concentrar em me tornar advogada quando estou constantemente olhando por cima do ombro. A declaração finalizou a resolução de Maya. Morrison não apenas atacara seu negócio. Ele havia tentado destruir o futuro das próprias pessoas que o Soul Kitchen existia para nutrir. A operação agora procederia para sua fase final, embora não da maneira que qualquer um, incluindo Morrison, poderia antecipar. Na manhã seguinte, Maya fez 2 ligações. A primeira, para a diretora Chen, ativou protocolos de contingência estabelecidos anos antes. Mockingbird está entrando no escuro para a fase 3. A segunda ligação foi para o oficial Martinez, organizando um encontro em um local que ela sabia estar sob vigilância pela equipe de Morrison. Sua conversa em um parque público foi deliberadamente encenada, com Maya parecendo cada vez mais agitada enquanto fazia referências vagas a acabar com isso de uma vez por todas e fazê-lo pagar pessoalmente. Como esperado, a equipe de vigilância de Morrison gravou a troca, fornecendo exatamente as evidências que sua equipe jurídica precisava. Em poucas horas, policiais fortemente armados cercaram o Soul Kitchen com um mandado para a prisão de Maya, citando ameaças credíveis contra um cidadão proeminente e evidências de violência planejada. A rendição de Maya foi pública e meticulosamente coreografada.
Ela saiu com as mãos erguidas, enfrentou as câmeras de notícias reunidas com compostura digna e permitiu ser algemada sem resistência. Conforme planejado, a prisão dramática dominou os ciclos noticiosos da noite, com comentaristas debatendo se a sentinela da frigideira havia finalmente sucumbido sob pressão. A equipe de Morrison aproveitou a oportunidade narrativa, liberando declarações expressando pesar que a Sra. Williams tenha escolhido violência em vez de resolução legal, e posicionando-o como vítima de uma extremista perigosa. O juiz Reynolds estabeleceu fiança em impossíveis $2 milhões, garantindo que Maya permaneceria encarcerada enquanto seu caso prosseguia através de um sistema que Morrison acreditava controlar. De sua cela na prisão, Maya aparentava para todos os observadores ter atingido seu ponto mais baixo. Seu negócio fechado, sua reputação em frangalhos, sua liberdade revogada e sua protegida traumatizada. Notícias locais reportavam que o Soul Kitchen provavelmente seria demolido dentro de semanas, com o grupo Morrison Development tendo assegurado todas as permissões necessárias para a construção das torres Sweet Auburn começar. Apoiadores comunitários que haviam se unido em torno de #Justiça da Frigideira agora enfrentavam intimidação, com a equipe jurídica de Morrison enviando cartas de cessar e desistir para qualquer um postando conteúdo de apoio online. Até o Sr. Washington, que havia se mantido firme durante toda a aprovação, admitiu a visitantes que temia que a boa luta pudesse estar perdida desta vez. As aparências de derrota eram precisamente o que Maya havia orquestrado, uma concessão calculada do campo de batalha visível para assegurar vantagem no invisível. O que ninguém exceto a diretora Shen entendia era que a prisão de Maya representava não rendição, mas a ativação da fase final da operação. Sua cela na prisão fornecia o álibi perfeito para o que se seguiria, removendo-a de suspeita enquanto a posicionava como a vítima simpática de excessos corporativos em vez de uma operativa perigosa. As evidências que ela havia reunido metodicamente durante meses, registros financeiros, imagens de vigilância, conversas gravadas e documentação de corrupção, agora estavam sendo silenciosamente montadas em arquivos abrangentes por uma equipe coordenada por Chen. A aparente derrota de Maya havia realizado o que sua resistência não podia: tornar a Morrison descuidado, convencido de sua vitória e cada vez mais descarado em seus métodos. Enquanto Maya sentava em sua cela, aparentando para todos os observadores ser uma mulher quebrada, ela era na verdade uma aranha no centro de uma teia que levara 6 meses para ser meticulosamente construída, esperando que seu adversário desse seu último e fatal passo na armadilha que ela havia elaborado. A cela era fria, com paredes cinzentas e uma cama dura, mas Maya sentou-se em sua beirada com uma calma que desconcertava os guardas. Sem sua armadura usual de avental e utensílios de cozinha, vestida no macacão laranja da prisão, ela ainda mantinha uma dignidade que falava de uma força interior inabalável. Para os outros detentos, ela era apenas mais uma prisioneira esperando julgamento. Para os guardas, ela era um enigma, uma pacífica dona de restaurante que de alguma forma derrubara 6 homens armados com uma frigideira. Ninguém poderia adivinhar que dentro daquelas paredes cinzentas, Maya contava as horas até que o plano que havia elaborado tão cuidadosamente chegasse à fruição. Na manhã em que o caso de Maya estava agendado para audiência preliminar, o perímetro do tribunal foi inesperadamente assegurado por agentes federais em vez de policiais locais. O juiz Reynolds chegou para encontrar suas câmaras ocupadas por investigadores do Departamento de Justiça, enquanto Morrison, chegando com sua equipe jurídica e arrogância típica, foi interceptado na garagem de estacionamento por agentes do FBI, servindo múltiplos mandados federais. Simultaneamente, batidas ocorreram na sede do grupo Morrison Development, nas casas do inspetor de construção Matters e da vereadora Wilkins, e no clube privado onde Morrison havia conduzido suas reuniões secretas. A operação coordenada, envolvendo mais de 100 agentes federais, representava o culminar da estratégia de Maya, transformando uma disputa local
em um caso federal que contornava os sistemas locais corrompidos que Morrison controlava. As evidências apresentadas no Tribunal Federal revelaram o escopo completo da empresa criminosa de Morrison, visando sistematicamente negócios de proprietários negros usando processos legais fraudulentos, suborno de funcionários públicos, lavagem de dinheiro através de projetos de desenvolvimento, violações de direitos civis e intimidação de testemunhas. O mais condenável foi a documentação do sequestro e tortura psicológica de Jasmine Patterson, com o envolvimento direto de Morrison estabelecido através de vigilância eletrônica, que ele nunca suspeitou estar em vigor. O promotor federal, um antigo colega da diretora Chen com reputação por processar com sucesso crimes de colarinho branco, apresentou um caso tão abrangente que a cara equipe de defesa de Morrison parecia visivelmente abalada, despreparada para o volume e qualidade das evidências contra seu cliente. A liberação de Maya da custódia foi ordenada imediatamente pelo juiz federal, que emitiu um pedido público de desculpas pelo erro judiciário perpetrado contra uma cidadã tentando proteger sua comunidade. A demissão formal de todas as acusações foi seguida pela acusação de Morrison em 37 acusações federais, confiança negada devido ao risco de fuga e à natureza grave das acusações. Câmeras de notícias capturaram o impressionante contraste visual. Maya caminhando livre para a luz do sol, cercada por apoiadores da comunidade, enquanto Morrison era levado algemado, sua imagem pública cuidadosamente construída, estilhaçada. Justiça servida estava em tendência nacionalmente, com a história completa da visão sistemática de Morrison aos negócios de proprietários negros e a resistência estratégica de Maya capturando a imaginação pública. A subsequente investigação revelou a extensão da preparação de Maya. Cada documento submetido às autoridades federais aderia perfeitamente a protocolos de evidência que assegurariam admissibilidade no tribunal. Registros financeiros haviam sido obtidos através de canais legais ou fornecidos por denunciantes dentro da organização de Morrison. A vigilância havia sido conduzida apenas em espaços públicos ou com autorização apropriada. Mesmo as gravações mais incriminadoras vieram de dispositivos legalmente colocados ou dos próprios sistemas comprometidos de Morrison. O caso representava uma obra-prima em coleta de inteligência e estratégia legal, que promotores federais reconheceram em particular que raramente haviam visto fora de grandes investigações de terrorismo. Quando um agente júnior do FBI perguntou como uma dona de restaurante havia montado um caso tão abrangente, seu supervisor respondeu simplesmente: quem ela aparenta ser e quem ela é são claramente coisas muito diferentes. Mais significativamente para Maya, as portas do Soul Kitchen reabriram na semana seguinte, com licenças aceleradas por um governo municipal ansioso para demonstrar compromisso em corrigir a corrupção passada. A comunidade que quase abandonara em seu ponto mais baixo, agora retornava em força, preenchendo cada mesa e celebrando não apenas a ressurreição do restaurante, mas o triunfo da justiça, em um sistema que muitos haviam deixado de confiar. Enquanto Maya se movia pela sala de jantar lotada, servindo as receitas de sua avó com a mesma graça tranquila que sempre demonstrara, apenas os mais observadores poderiam notar a diferença sutil em seu comportamento, o leve relaxamento de vigilância, o sorriso ocasionalmente genuíno que alcançava seus olhos. A operativa que emergira da aposentadoria para lutar uma batalha final estava recuando novamente, permitindo que a anciã comunitária reclamasse seu lugar. No entanto, ambas as identidades agora existiam em harmonia em vez de oposição. Cada uma reconhecida como aspectos essenciais de uma mulher que encontrara seu propósito não em abandonar seu passado, mas em redirecionar seu poder para a proteção em vez de destruição. Jasmine entrou pela porta dos fundos enquanto Maya preparava um novo lote de molho. A jovem parecia diferente, mais magra, com círculos escuros sob os olhos, mas também com uma nova determinação em seu olhar. Volto às aulas na segunda-feira, ela disse, pegando um avental do gancho.
decidi me especializar em direito civil. Alguém precisa estar lá para as próximas pessoas que enfrentarem o Morrison. Maya sorriu, sentindo um orgulho que ia além de palavras.